Olá, pessoal! Vamos discutir o tema da semana, que foi o fanatismo como ferramenta de retrocesso, e ver o que a gente pode falar aí em termos de repertórios. Bom, vamos entender a princípio, né, que nós temos várias esferas de fanatismo. A gente pode pensar em fanatismo religioso, podemos pensar em fanatismo político e podemos pensar em fanatismo cultural. Existem outros tipos, né, de fanatismo, mas eu entendo que seja interessante a gente se pautar nesses mais relevantes. Bem, vamos falar um pouquinho a respeito do filme 22 de Julho. Quem ainda não viu, é interessante que você veja na Netflix, que conta a história de um rapaz de extrema direita, nacionalista ao extremo, que fez um grande atentado contra imigrantes lá se eu não me engano, na Dinamarca ou na Noruega, um desses dois países, tá? Isso mostra, né, uma intolerância muito grande, né, pelo fato de a pessoa não querer que entre no país dela pessoas de outras nacionalidades, né? Então, os Estados Unidos também tem muito isso, né? Essa intolerância, essa xenofobia contra imigrantes, mostrando aí o quão nacionalistas eles são. Até a gente pode ver aí nos filmes, né? Sempre uma bandeira americana na porta de vários estabelecimentos, na porta de casa, né? Então, isso mostra, de certa forma, um nacionalismo muito grande que, no caso extremista, pode ser considerado como um fanatismo, tá? Uma outra coisa que a gente teve nessa questão aí de fanatismo, a gente pode pensar na revolta da vacina, né, que aconteceu lá em 1904, que foi um motim contra a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola no Rio de Janeiro. Então, na ocasião, obrigaram as pessoas a se vacinar contra a varíola, né? E essa obrigação, essa obrigatoriedade gerou aí a revolta da vacina. Trazendo isso para os dias de hoje, a gente tem aí, por exemplo, podemos dizer como ferramenta de retrocesso para alguns, um fanatismo político no qual o movimento anti-vacina está imposto, né? Existem muitas pessoas aí que não se vacinaram ou não vão se vacinar por conta de ideias políticas, né? Por conta de contextos políticos que foram colocados, inserindo aí determinado fanatismo, tá? A gente pode perceber também um fanatismo no caso, nesse caso cultural, quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra ela está inserida em vários contextos, em vários temas, né? E neste também não é diferente. Quando Hitler, desculpa, achava, por exemplo, que só a religião dele era a religião dele não, que a raça dele era uma raça pura, era uma raça perfeita, vamos dizer, isso inseria um certo fanatismo cultural, né? E ele fez o que ele fez, não por questões religiosas, mas por questões de dizer eu não quero esse povo imundo na face da terra, né? Que no caso ele considerava os judeus como, não só os judeus, né? Na época foram também perseguidos os homossexuais, os ciganos, os negros. Então ele queria de certa forma exterminar essa população da face da terra. E deu no que deu, né? Um fanatismo que acabou aí trazendo, agregando aí muitas outras pessoas, né? Nesse contexto, no caso, os apoiadores de Hitler, inclusive. Atualmente nos Estados Unidos também, né, tem-se o movimento Ku Klux Klan lá, que a gente chama de KKK, que é um movimento que
essa mesma ideia de Hitler, né? Uma ideia que eles não gostam de negros, eles usam a suástica, né, como símbolo, e acaba sendo um fanatismo, um nacionalismo muito grande, tá? Inclusive eu vi outro dia um filme no qual esse movimento ainda se fazia presente, tá? Vou lembrar o nome, depois eu coloco para vocês. Outra coisa que a gente pode pensar é o fanatismo religioso, né, gente? Vamos pensar em grupos extremistas. Quando a gente pensa em grupos extremistas, a gente está pensando, por exemplo, no que aconteceu no 11 de setembro, nesses grupos extremistas que se alocam em regiões, por exemplo, do Oriente Médio, né? Colocando aí a religião acima de tudo, isso você não é livre para professar determinada fé, você precisa seguir a fé que é imposta por eles, né? Então isso mostra também o fanatismo. Nós temos aí um filme A Vida é Bela, A Lista de Schindler, todos eles dados aí contextos de Segunda Guerra. Nós temos aí movimentos de direita e esquerda no Brasil que nunca esteve tão evidente nessa guerra que existe, principalmente em redes sociais, proclamando discursos de ódio, desfazendo famílias, desfazendo casamentos. Então, isso mostra um grande fanatismo, uma grande intolerância por parte de muitas pessoas. Nós temos, por exemplo, a Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo, mostrando toda essa imposição fanática na qual o líder traz para a população, né? Não deixando, por exemplo, eles se misturarem com nenhum tipo de pessoa. Nós temos o contexto da Malala também, né? Que é uma menina paquistanesa que não podia estudar devido a contextos religiosos lá no Paquistão, mostrando também a soberania religiosa sobre a atividade, nesse caso, estudantil, tá? Bom, e aí existem muitos outros repertórios que a gente poderia trazer, mas eu foquei aqui em alguns que eu anotei. Bom, e aí cabe a nós dizer qual fanatismo que eu vou trazer e qual vai ser a ferramenta de retrocesso que vai incidir sobre eles, né? Nesse caso, eu escolhi falar sobre o fanatismo político, tá? E ferramenta de retrocesso, eu coloquei o movimento anti-vacina e o discurso de ódio sendo esse retrocesso que se coloca sobre, nesse caso, um fanatismo político, tá? E aí o que você tem que pensar? Qual fanatismo eu vou abordar e quais são as ferramentas de retrocesso que estarão ligadas a ele, tá? E aí, para começar a minha discussão, eu venho trazendo aí a minha redação, né? O filme 22 de julho, apresenta a minha tese, dizendo que a guerra política no Brasil tem causado muitos entraves que corroboram como ferramenta de retrocesso, que são, no caso, o movimento antivacina e os discursos de ódio que acontecem aí em rede cibernética, né? Para sustentar essa questão da revolta da vacina, do movimento antivacina, eu venho trazendo a revolta da vacina e discurso de ódio, eu vou trazer o contexto da Segunda Guerra, tá? Então presta atenção como ficou aí a minha introdução e depois vocês comentem aqui se isso tem sido bacana para vocês, para que a gente possa aí cada vez mais estar trazendo mais discussão de temas para vocês toda semana. Então começamos assim. O filme 22 de julho traz à tona a história de Anders Breivik, um norueguês fanático de extrema-direita que acabou ceifando a vida de 69 adolescentes imigrantes que estavam em um acampamento. Nessa mesma perspectiva, a intolerância tem avançado no cenário político no Brasil e causado muitos entraves que corroboram para o retrocesso da nação, a saber, o movimento anti-vacina e os discursos de ódio que, a cada dia, evoluem nas mídias sociais. Então, eu apresentei meu tema, apresentei minha tese e apresentei os meus dois argumentos. Então, começando a falar sobre o movimento anti-vacina. Sob esse ponto de vista, os fanáticos de determinada posição política no Brasil evoluem o discurso acerca de um movimento que tem o objetivo de mitigar o processo de vacinação
contra a Covid-19. Nesse pressuposto, a revolta da vacina em 1904 no Rio de Janeiro culminou em um motim contra a obrigatoriedade da imunização contra a varíola, doença que se alastrava na região. De igual ponto de vista, vive-se uma realidade pandêmica, cuja cura ainda não fora encontrada. E diante disso, o processo de vacinação aparece como uma esperança para milhões de pessoas que estão vivendo enclausuradas. Logo, possuir uma posição contrária à ciência agrega um retrocesso individual e coletivo que dissipará as oportunidades de progresso. Tá? Agora vamos falar sobre o segundo ponto de retrocesso, que são os discursos de ódio. Outrossim, pontos semelhantes a discursos de ódio carecem de debate. Tópico frasal. Nesse viés, a Segunda Guerra Mundial aparece como precursora da intolerância cultural que acabou ceifando a vida de milhões de pessoas inocentes e causou um atraso gigantesco para todo o planeta. Nessa concepção, o fanatismo, disfarçado de ideologia, discorre sobre um conceito vago e impreciso e o transforma em verdade absoluta, independente de quem e de quantos sejam os afetados. Como não há maneira de mensurar tal entrave, o que se obtém é a consequência desastrosa de ideias sem sentido que acabam travando guerras que destroem nações, ocasionando um retrocesso humano e financeiro nos indivíduos. E aí vem a minha proposta. Assim, para que esses problemas sejam minimizados, urge que a Igreja, como precursora de debates e ideias, alerte seus seguidores sobre os malefícios da temática, como o movimento anti-vacina e os discursos de ódio. Estão abordando aí os dois temas. Isso pode ser feito por meio de discussões com autoridades no assunto, como médicos, psicólogos, psiquiatras e historiadores, para que diminuam as ocorrências a respeito de contextos antiquados que não agregam progresso para a nação. Dessa maneira, com oportunidades de esclarecimento, ações tão retrógradas como a revolta da vacina não mais acontecerão e as pessoas poderão vislumbrar a esperança diante do caos. De uma maneira geral, né, gente, qualquer tipo de fanatismo acaba sendo um retrocesso, principalmente o fanatismo religioso. Nesse meu texto, eu abordei o fanatismo político e o fanatismo cultural, né? Mas a gente poderia abordar com muito mais ênfase a questão do fanatismo religioso, que infelizmente vem trazendo aí pessoas cada vez mais desesperadas por soluções e fazendo com que elas sejam adeptas de um sistema que só visa arrecadação de dinheiro, isso, claro, em muitas comunidades, tá? Não são todas, é claro que tudo tem aí sua exceção, mas cabe a nós, né, enquanto pessoas esclarecidas, pessoas que detêm conhecimento, realmente saber o que é verdade e o que não é, né? Pessoas vestidas de lobos vestidos de cordeiro, a gente vai encontrar em todo canto desse mundo. Então, que sejamos pessoas sábias, que não exista fanatismo religioso, nem político e nem cultural, que nós possamos ser para o nosso próximo um exemplo de amor, um exemplo de caridade, porque é somente assim, demonstrando carinho, a humildade, a compaixão pelo próximo, que eu mostro o meu caráter, né? E aí, esse foi o tema da semana. Eu poderia ficar aqui, é um tema que me agrada muito falar sobre fanatismo, poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, debatendo e conversando com vocês,
Mas não é esse o intuito desse vídeo, né? Então espero que vocês tenham gostado. Curta aí o nosso vídeo para nos ajudar. A curtida de vocês ajuda muito o nosso trabalho. Compartilhe se você curtiu. E se quiser enviar o seu texto para a gente corrigir, só acessar o site redaçãointeligente.com.br que o faremos com o maior carinho. Um grande abraço e a gente se vê no próximo tema. Tchau, tchau!